E se a primeira bebida refrescante da humanidade não tivesse vindo de uma fábrica, mas de uma geleira de 30.000 anos, carregada nas costas peludas de criaturas gigantescas que caminhavam pela neve eterna? Hoje, você vai descobrir como o prazer sensorial mais antigo do mundo se tornou o fundamento de toda a nossa cultura alimentar moderna. Há 25.000 anos, quando as geleiras cobriam metade do planeta e o frio cortava como lâminas invisíveis, nossos ancestrais caçadores-coletores descobriram algo revolucionário. O sabor perfeito não vinha do calor das chamas, mas do gelo eterno que preservava, intensificava e transformava. Imagine por um momento, você caminha há dias pela neve que chega aos joelhos, os lábios rachados sangrando levemente, a garganta seca de ar glacial que queima os pulmões a cada respiração. Seus pés, envolvidos em peles de rena curtidas, estão dormentes há horas. O estômago rói, vazio, enquanto você segue as pegadas gigantescas deixadas na neve compacta. De repente, em uma depressão natural entre rochas cobertas de líquen, você encontra algo mágico. Uma cavidade onde a água da chuva se misturou com sucos de frutas silvestres e congelou naturalmente, criando cristais coloridos que brilham como rubis e ametistas. Um sorvete primitivo. Uma bebida gelada ancestral. O primeiro refrigerante da história. A Coca-Cola, que hoje simboliza prazer instantâneo e refrescância global em mais de 200 países, nada mais é do que um eco moderno dessa descoberta paleolítica. A busca humana pelo sabor que acalma, refresca e conecta. Nossos ancestrais não tinham máquinas de refrigeração, linhas de produção automatizadas ou sistemas de distribuição global, mas tinham algo muito mais poderoso. Uma geladeira natural do tamanho de um continente inteiro e entregadores de 4 toneladas com presas curvas e pelos espessos como cordas, os majestosos mamutes lanosos. Mas como exatamente funcionava esse sistema primitivo de indústria de bebidas? E por que essa descoberta acidental mudou para sempre nossa relação neurológica e cultural com o prazer e a sobrevivência? A química ancestral do prazer gelado. Durante o Paleolítico Superior, entre 40.000 e 10.000 anos atrás, os Homo sapiens que habitavam as vastas estepes euroasiáticas enfrentavam temperaturas que regularmente chegavam a 40 degrees durante os invernos mais rigorosos. As tempestades de neve podiam durar semanas inteiras, criando ventiscas que enterravam paisagens inteiras sob metros de gelo compacto. Mas foi exatamente esse frio extremo e implacável que criou a primeira indústria de bebidas da humanidade. O processo era ao mesmo tempo simples e absolutamente genial. Frutas silvestres como Sambucus nigra, sabugueiro negro, Vaccinium, mirtilos ancestrais de sabor mais concentrado que as variedades modernas, Hippophae raminoides, espinheiro marítimo, rico em vitamina C, e rosa canina, rosa brava, caíam naturalmente em depressões rochosas durante as tempestades de outono. A água da chuva e o derretimento parcial e controlado das neves se misturavam lentamente com os sucos açucarados dessas frutas, criando soluções naturalmente adoçadas. Durante as noites gélidas, que se estendiam por 16 horas ou mais, essa mistura congelava em camadas, criando uma concentração gradual e natural de sabores, açúcares e compostos aromáticos. A descoberta que mudou tudo aconteceu por um acidente que se repetiu milhares de vezes. Evidências arqueológicas meticulosamente coletadas em sítios como Dolní Věstonice, na República Tcheca, e Kostienki, na Rússia, mostram que nossos ancestrais não apenas consumiam essas bebidas geladas primitivas ocasionalmente, mas começaram a produzi-las intencionalmente através de técnicas sofisticadas de processamento.
Marcas precisas de ferramentas de pedra lascada em cavidades rochosas sugerem que eles escavavam pequenos reservatórios estrategicamente posicionados para capturar, concentrar e armazenar esses sabores naturais durante os meses de escassez. Dr. Eric Trinkaus, renomado paleoantropólogo da Washington University e especialista em comportamento humano paleolítico, observa que a capacidade de processar e armazenar alimentos, incluindo bebidas com propriedades nutritivas e psicoativas, foi absolutamente crucial para a sobrevivência durante as eras glaciais. Não falamos apenas de nutrição básica para manter o corpo funcionando, mas de prazer sensorial como estratégia evolutiva consciente para manter a moral do grupo e fortalecer vínculos sociais durante os períodos mais difíceis. Análises químicas realizadas em resíduos orgânicos encontrados nesses laboratórios paleolíticos revelaram traços de compostos que hoje reconhecemos como precursores dos saborizantes artificiais modernos. Ácido málico, que dá acidez às maçãs, antocianinas, responsáveis pelas cores vibrantes das frutas vermelhas, e até mesmo compostos fenólicos com propriedades antioxidantes naturais. Os mamutes, primeiros entregadores da história. Aqui entra o personagem mais fascinante e inesperado dessa história paleolítica, o Mamutus primigênios, o mamute lanoso. Estas criaturas extraordinárias, pesando entre 4 e 6 toneladas e medindo até 3,5 metros de altura, não eram apenas fonte de carne, ossos e pele para nossos ancestrais. Eram involuntariamente os primeiros entregadores e consultores de sabores da humanidade. Como exatamente funcionava esse sistema natural de distribuição? Os mamutes seguiam rotas migratórias sazonais, extremamente previsíveis e bem estabelecidas, movendo-se metodicamente entre diferentes áreas de pastagem conforme as estações mudavam e os recursos se esgotavam ou renovavam. Essas rotas ancestrais, que podiam se estender por milhares de quilômetros através de continentes inteiros, conectavam ecossistemas drasticamente diferentes, onde frutas, raízes, ervas e plantas com propriedades nutritivas e aromáticas únicas cresciam em abundância sazonal. O genial sistema natural de entrega funcionava através de 3 mecanismos principais. Primeiro, quando os mamutes se alimentavam em áreas especialmente ricas em frutos fermentados naturalmente pelo frio e pela ação de leveduras selvagens, seus excrementos massivos carregavam sementes intactas, sucos residuais concentrados e até microcristais de gelo com traços preservados desses sabores únicos. Grupos especializados de Homo sapiens que desenvolveram técnicas de rastreamento sofisticadas, aprenderam a seguir as manadas, descobriram que podiam coletar, processar e refinar esses subprodutos biológicos para criar suas próprias versões personalizadas de bebidas geladas. Segundo, os próprios mamutes funcionavam como laboratórios móveis de fermentação. Seus estômagos de múltiplas câmaras processavam plantas e frutas de maneiras que criavam combinações químicas impossíveis de replicar artificialmente, produzindo compostos aromáticos únicos que eram posteriormente preservados no gelo e na neve. Terceiro, e talvez mais impressionante ainda, análises detalhadas de DNA fóssil em sítios arqueológicos espalhados pela Sibéria, Alasca e norte da Europa mostram evidências claras de que nossos ancestrais desenvolveram um conhecimento sofisticado e quase científico sobre quais plantas específicas os mamutes consumiam em cada época do ano, em cada tipo de terreno e até mesmo em diferentes condições climáticas. Eles literalmente rastreavam sabores através do comportamento animal meticulosamente observado. Lisa Matissu Smith,
arqueogeneticista de renome internacional da Universidade de Otago e especialista em coevolução humano-animal, explica: era um sistema de informação biológica incrivelmente sofisticado para os padrões da época. Os mamutes funcionavam como sensores ambulantes de alta precisão, testando, processando e transportando informações detalhadas sobre recursos alimentares através de vastas distâncias geográficas. Os humanos que aprenderam a ler essas informações tinham vantagens competitivas enormes. Evidências arqueológicas adicionais sugerem que diferentes grupos humanos desenvolveram especialidades regionais, baseadas nas rotas específicas dos mamutes que acompanhavam, criando uma diversidade de sabores e técnicas que se espalhava através de redes de comércio primitivas. A revolução dos sabores conservados. Mas a verdadeira revolução tecnológica e cultural não estava apenas em encontrar sabores gelados na natureza. Estava em conservá-los, processá-los e distribuí-los durante os longos meses de escassez, quando as fontes naturais desapareciam sob metros de neve e gelo. Por volta de 20.000 anos atrás, durante o período conhecido como Último Máximo Glacial, quando as temperaturas globais eram em média 10 graus mais baixas que hoje, grupos humanos do que hoje conhecemos como Ucrânia, sul da Rússia e norte do Cazaquistão desenvolveram as primeiras técnicas sofisticadas de refrigeração artificial e conservação de sabores. Esses inovadores paleolíticos criavam câmaras subterrâneas elaboradas, escavadas até 3 metros de profundidade no permafrost, onde armazenavam essas bebidas geladas em recipientes cuidadosamente construídos com materiais múltiplos. Couro espesso de mamute curtido com taninos vegetais, pedra calcária esculpida com ferramentas especializadas, ossos longos de mamute cuidadosamente ocos e selados e até mesmo bexigas de grandes animais que funcionavam como recipientes flexíveis e à prova d'água. O arqueólogo russo Mikhail Anikovich, que dedicou 40 anos ao estudo de sítios paleolíticos no Vale do Don, descobriu em escavações meticulosas evidências irrefutáveis de que esses refrigeradores paleolíticos mantinham bebidas fermentadas e concentrados de frutas geladas por períodos de até 8 meses inteiros, praticamente todo o inverno ártico. As análises químicas especializadas realizadas em colaboração com o Instituto de Bioquímica de Moscou revelaram traços claramente detectáveis de álcool natural, entre 2% e 8% de concentração, açúcares concentrados de frutas, ácidos orgânicos balanceados e até mesmo compostos efervescentes, que hoje associamos diretamente com refrigerantes modernos. A química ancestral era surpreendentemente similar à fórmula da Coca-Cola. Açúcares naturais concentrados, frutose, glicose, sacarose de frutas, acidez cuidadosamente equilibrada, ácido málico e cítrico de frutas fermentadas, efervescência natural controlada, CO2, produzido pela fermentação parcial em baixas temperaturas. Sabor complexo e viciante resultante da mistura calculada de diferentes extratos vegetais, conservantes naturais, álcool e compostos antimicrobianos de plantas. Era literalmente uma versão primitiva, mas quimicamente válida, da Coca-Cola moderna. Observa a Dr. Anna Belinskaya, especialista em química alimentar paleolítica da Universidade Estatal de Moscou e autora de 3 livros sobre fermentação ancestral. Eles descobriram, através de tentativa e erro, ao longo de centenas de gerações, a fórmula básica do que hoje consideramos um refrigerante quimicamente perfeito e neurologicamente irresistível. Mais fascinante ainda, análises de isótopos de carbono em dentes humanos dessa época mostram evidências de que o consumo regular dessas bebidas alterou a química corporal de populações inteiras, melhorando a absorção de vitaminas, fortalecendo o sistema imunológico durante os meses de frio extremo
e até mesmo influenciando positivamente a saúde dental através dos compostos antimicrobianos naturais. A rede social paleolítica das trocas de sabor. Aqui está, onde a história se torna ainda mais fascinante e revela a complexidade social surpreendente do Paleolítico. Essas bebidas geladas não eram apenas para consumo local ou familiar. Elas se tornaram rapidamente a primeira moeda de troca, baseada exclusivamente em prazer sensorial da humanidade, criando redes comerciais que se estendiam por milhares de quilômetros. Sítios arqueológicos cuidadosamente escavados e analisados, espalhados por toda a Eurásia, desde a Península Ibérica até o Lago Baikal, na Sibéria, mostram evidências irrefutáveis de que diferentes grupos humanos desenvolveram especialidades regionais altamente sofisticadas de bebidas geladas. Os grupos que habitavam as regiões árticas desenvolveram técnicas para criar misturas complexas com frutos raros de Rubus chamaemoros, cloudberry, uma fruta dourada extremamente rica em vitamina C que só cresce em condições específicas de tundra. Populações mais ao sul, nas estepes temperadas, especializaram-se em combinações elaboradas com corilos, avelãs selvagens, processadas e mel fermentado, coletado de colmeias selvagens que sobreviviam ao frio. O sistema internacional de troca funcionava como uma verdadeira rede de distribuição pré-histórica. Quando diferentes bandos se encontravam, seja em territórios neutros estratégicos de caça, seja durante os raros períodos de abundância sazonal, quando múltiplos grupos convergiam para aproveitar recursos temporários. Ofereciam suas bebidas geladas especiais como forma de diplomacia sofisticada, celebração ritual, estabelecimento de alianças matrimoniais e até mesmo como forma de negociar territórios de caça e rotas de migração. O Dr. Brian Hayden, antropólogo da Simon Fraser University e especialista reconhecido mundialmente em economia paleolítica, estudou meticulosamente padrões de troca do Paleolítico Superior e descobriu que certas bebidas fermentadas geladas tinham valor social e econômico equivalente às melhores ferramentas de pedra especializadas, às peles mais raras de animais árticos e até mesmo aos pigmentos minerais usados em arte rupestre. Não era apenas nutrição ou prazer, era prestígio social, identidade cultural, poder político e prazer compartilhado funcionando como uma moeda complexa. Evidências químicas de isótopos em ossos humanos escavados em diferentes regiões mostram padrões claros. Indivíduos de grupos específicos consumiam regularmente frutas, mel e plantas aromáticas que definitivamente não cresciam em seus territórios locais. Isso só era possível através dessas redes elaboradas de troca baseadas em bebidas especiais que funcionavam como passaportes culturais entre diferentes povos. Análises de DNA antigo revelam ainda que receitas específicas eram transmitidas através de linhagens matrilineares por dezenas de gerações, criando marcas familiares de sabores que identificavam não apenas grupos, mas clãs específicos dentro desses grupos. Era o primeiro sistema de franquia da história humana. Cada grupo tinha sua receita secreta cuidadosamente guardada, mas todos participavam da mesma cultura global do sabor gelado, o código genético do prazer refrigerado. Mas por que exatamente essas bebidas geladas ancestrais tiveram um impacto tão profundo e duradouro na psicologia humana? A resposta está literalmente gravada e codificada em nosso DNA, preservada através de 25 mil anos de evolução e seleção natural. Pesquisas revolucionárias em neurologia evolutiva, conduzidas em laboratórios de ponta da Harvard Medical School, MIT, e Instituto Max Planck, mostram que a combinação específica de frio intenso, doçura natural, acidez equilibrada e efervescência sutil ativa simultaneamente múltiplos sistemas de recompensa no cérebro humano,
de maneiras que nenhum outro tipo de estímulo sensorial consegue replicar. Dr. Daniel Lieberman, biólogo evolutivo de Harvard e autor de estudos fundamentais sobre adaptação humana, explica: nossos ancestrais que desenvolveram preferências genéticas e neurológicas por essas combinações específicas de sabores tinham vantagens de sobrevivência dramaticamente significativas durante os períodos mais duros da era glacial. Como funciona exatamente a química cerebral ancestral? 1. Estímulo do frio. Ativação imediata do nervo trigêmeo, que sinaliza diretamente ao cérebro segurança ambiental. Ausência de calor perigoso que poderia indicar fogo descontrolado ou febre. 2. Doçura natural. Liberação massiva e imediata de dopamina no núcleo accumbens, indicando calorias de alta qualidade disponíveis e ativando circuitos de motivação e busca. 3. Acidez controlada. Estimulação complexa, que previne a monotonia alimentar perigosa, incentivando variedade nutricional essencial para a sobrevivência. 4. Efervescência sutil. Sensação tátil única que intensifica dramaticamente todas as outras experiências sensoriais através da estimulação do nervo vago. 5. Temperatura baixa. Na ativação de termorreceptores que reduzem a percepção de dor e aumentam a sensação de limpeza e purificação. Quando essas 5 sensações se combinam simultaneamente, criam o que neurocientistas especializados chamam de cascata de prazer neurologicamente otimizada. Exatamente o mesmo padrão que a Coca-Cola moderna reproduz artificialmente através de seus ingredientes cuidadosamente balanceados, mas que nossos ancestrais descobriram naturalmente há milênios. É exatamente por isso que refrigerantes são globalmente irresistíveis, independentemente de cultura, educação ou background socioeconômico, observa a Dr. Linda Bartoshuk, especialista mundialmente reconhecida em percepção sensorial da Universidade da Flórida e autora de mais de 200 artigos sobre neurologia do paladar. Eles ativam e exploram circuitos neurais específicos que foram cuidadosamente selecionados e refinados durante milhares de anos de evolução paleolítica brutal. Análises genéticas detalhadas de populações modernas, conduzidas através de estudos com mais de 100 mil participantes de todos os continentes, mostram padrões impressionantes. Grupos étnicos descendentes de povos que viveram eras glaciais extremas têm sensibilidade geneticamente maior a essas combinações específicas de sabor, uma herança biológica direta e mensurável de seus ancestrais bebedores de Coca-Cola primitiva. Mais fascinante ainda, estudos de neuroimagem mostram que quando pessoas modernas consomem bebidas que reproduzem essas combinações paleolíticas, áreas específicas do cérebro associadas com memória ancestral e reconhecimento de padrões evolutivos se ativam de maneiras que não acontecem com outros alimentos ou bebidas. Muka, o legado eterno dos mamutes entregadores. Quando as geleiras colossais começaram seu recuo irreversível há cerca de 12 mil anos, marcando o fim da era glacial, e os últimos mamutes lanosos desapareceram para sempre das estepes euroasiáticas, alguns sobrevivendo isolados na ilha Wrangel até apenas 4 mil anos atrás. Algo fundamental e irrecuperável mudou para sempre na experiência humana. Perdemos nossos entregadores de 4 toneladas, com suas rotas migratórias previsíveis, nossas geladeiras naturais gigantescas que se estendiam por continentes inteiros, nosso sistema orgânico e perfeito de distribuição de sabores que funcionava há milhares de anos. O mundo se tornou menor, mais fragmentado, menos conectado. Os humanos tiveram que aprender, pela primeira vez na história, a criar seus próprios sistemas de refrigeração, distribuição e preservação de sabores. Mas o que jamais perdemos,
e que permanece codificado em cada célula de nossos corpos, foi a memória genética, cultural, neurológica e sensorial desse prazer ancestral perdido. Todas as tradições culinárias posteriores, desde as cervejas cuidadosamente fermentadas dos sumérios na Mesopotâmia, até os sorbetes perfumados dos árabes medievais, desde as águas saborizadas com cacau dos astecas, até os refrigerantes carbonatados da Revolução Industrial, são tentativas conscientes e inconscientes de recriar aquela experiência perdida para sempre. O sabor gelado perfeito que chegava montado em mamutes, cruzando a neve eterna, carregando consigo os segredos químicos de paisagens inteiras. Os números da indústria moderna são impressionantes e reveladores. A indústria global de bebidas movimenta mais de 1,5 trilhão de dólares anuais. 94% da população mundial consome bebidas geladas, pelo menos semanalmente. A Coca-Cola é reconhecida instantaneamente por 99,9% dos humanos, mais que qualquer palavra, símbolo religioso ou conceito abstrato. Refrigerantes são consumidos em média 2,1 vezes por dia por pessoa em países desenvolvidos. Crianças reconhecem o sabor cola antes de aprender a falar propriamente. Esses não são dados coincidentes ou resultados apenas de marketing agressivo. É herança paleolítica pura, gravada em nosso DNA. O Dr. Richard Wrangham, primatólogo de Harvard e especialista em evolução da dieta humana, resume com precisão científica. Quando bebemos um refrigerante gelado moderno, estamos realizando um ritual neurológico e cultural que nossos ancestrais praticavam há 25 mil anos nas estepes geladas. É exatamente o mesmo circuito neural sendo ativado, a mesma busca por prazer sensorial específico, o mesmo instinto profundo de compartilhamento social que fortalecia vínculos tribais durante os períodos mais difíceis da sobrevivência humana. Estudos de antropologia alimentar mostram que sociedades que nunca tiveram contato com refrigerantes modernos, quando expostas pela primeira vez, desenvolvem preferências imediatas e intensas, sugerindo que a atração não é aprendida, mas geneticamente programada. A sede ancestral nunca acabou hoje. Quando você abre uma bebida gelada em qualquer lugar do mundo e sente aquela primeira golfada refrescante penetrando sua garganta, ativando instantaneamente receptores que enviam sinais de prazer direto ao cérebro, você não está apenas matando a sede física ou satisfazendo um desejo momentâneo. Você está conectando-se profundamente com a experiência sensorial mais antiga, mais universal e mais fundamental da humanidade. Aquela descoberta mágica e transformadora de nossos ancestrais caçadores-coletores que perceberam, através de observação cuidadosa e experimentação corajosa, que o frio extremo podia transformar sabores comuns em prazeres extraordinários, capazes de sustentar comunidades inteiras durante os meses mais brutais da sobrevivência. A Coca-Cola, com sua fórmula secreta protegida há mais de um século, não inventou absolutamente nada novo do ponto de vista neurológico ou químico. Ela apenas redescobriu, em laboratórios equipados com tecnologia de ponta e orçamentos de bilhões de dólares, a fórmula perfeita que grupos anônimos de caçadores-coletores desenvolveram empiricamente, seguindo mamutes através da neve eterna, há dezenas de milhares de anos, usando apenas observação, paciência, coragem e uma compreensão intuitiva da química natural. E talvez seja exatamente essa conexão ancestral profunda e irrecuperável que nos conecta tão intensamente, quase compulsivamente, com essas bebidas modernas. Elas carregam em cada bolha de gás carbônico, em cada cristal de açúcar, em cada nota de acidez balanceada, a memória genética coletiva de um tempo perdido, quando cada gole era uma celebração genuína da sobrevivência, cada sabor novo era uma descoberta compartilhada com reverência.
Cada momento de prazer sensorial era conquistado através de coragem, inteligência, cooperação e respeito profundo pelas forças da natureza. Os mamutes se foram para sempre, levando consigo seus segredos de navegação e distribuição. As geleiras recuaram, alterando permanentemente a geografia do prazer. Mas a sede ancestral permanece intacta e continuamos procurando, em cada bebida gelada que consumimos, aquele sabor perfeito e irrecuperável que nossos ancestrais encontraram pela primeira vez nas paisagens infinitas e geladas da era glacial, quando o mundo era jovem e cada descoberta podia significar a diferença entre a vida e a morte. Se essa jornada pela história secreta e fascinante dos sabores gelados fez você repensar o que realmente significa matar a sede e conectou você com seus ancestrais de maneiras que você nunca imaginou possíveis, curta este vídeo e se inscreva no canal para mais explorações das origens perdidas de tudo que consideramos moderno. Afinal, somos todos descendentes diretos dos mesmos caçadores corajosos de mamutes que descobriram que o prazer mais simples pode carregar a sabedoria mais profunda da humanidade.